e um dos assuntos mais comentados do momento é sobre a delação premiada da JBS. Depois da repercussão na última semana, logicamente que o mercado financeiro, político e econômico tem passado por uma crise séria. Primeiro foi a situação da carne fraca da Polícia Federal, que é a Operação Carne Fraca. E agora a delação de um dos donos da JBS, que acabou implicando diretamente em um escândalo de corrupção. Aliás, o ano de 2017 tem tido muitas reviravoltas no setor de carnes, que é um setor que movimenta 180 bilhões todos os anos. E com a economia cambaleando e com várias incertezas políticas, o que esperar do segmento de proteína animal no país em 2017? Para falar sobre esse assunto, estou aqui recebendo João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio do SBA, e também João Dias, da Açocarnes. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas eu quero lembrar que você, telespectador, você pode participar desse bate-papo com a gente, você pode participar interagindo através do aplicativo WhatsApp. A Elaine vai estar respondendo para você automaticamente e também nós estaremos passando aqui ao vivo para os nossos convidados para que respondam também os seus questionamentos, as suas dúvidas. O nosso contato é o 67992647810. Participe em tempo real. O assunto é sobre o setor agropecuário, se ele vai sofrer mais com essas consequências da delação da JBS. João, muito bom dia. João Dias, também muito bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar então, Antônio. Primeira coisa que eu queria perguntar para o meu xará aqui da Açocarne é o seguinte: há um ano atrás, a Açocarne questionava muito a questão da a não existência da isonomia tributária, ou seja, os pequenos e os médios frigoríficos pagavam mais impostos proporcionalmente do que o JBS. Será que essa delação que aconteceu agora explica esse problema que acontecia que acontecia e acontece até hoje? Com certeza, né? O evento dessa delação que ocorreu semana passada, que se tornou pública semana passada, ela vem a comprovar as suspeitas que a nossa entidade tinha em relação a essa desigualdade de mercado, né? Em relação ao grupo JBS especificamente, em detrimento dos pequenos e médios industriais da carne. Essa suspeita que a Açocarnes levantou desde 2015 para cá, ela vem a se confirmar com essa delação e com a suposta, né, relação entre o Grupo JBS e o governo do estado de Mato Grosso do Sul e com a própria União, né? Então, a luta dos pequenos empresários da carne, falando aqui do Mato Grosso do Sul, ela sempre foi uma luta desigual, né, em relação aos gigantes da proteína animal. Então, tudo que está acontecendo hoje no Brasil, envolvendo todas as delações, e especificamente hoje a da JBS, vem a confirmar as suspeitas que a nossa entidade já havia levantado. João, nós estamos em plena safra de gado, ou seja, você tem hoje, acabando a estação de chuva, entrando na seca, você tem uma oferta maior de gado, é natural, você tem um descarte de fêmeas, etc. Os pequenos frigoríficos terão condições de absorver essa oferta de carne? E se caso que não tenham condições, quais são os gargalos que eles enfrentam para aumentar a sua participação no percentual de abate de gado? Olha, João, o mercado, ele sempre se molda às situações, né? Às vezes, dependendo do nível e do grau da situação, o mercado demora um pouco mais, um pouco menos para se moldar. Ele se ajusta, né? A gente sempre fala isso. O pequeno e o médio empresário da carne, eles ainda estão num período de expectativa, né? De como vai ficar a reação do mercado em função dessa delação e das consequências que ela irá provocar. Então, nós ainda estamos vivendo um momento ainda de incerteza e de expectativa. Mas caso o mercado venha abrir espaço para o pequeno e médio, a gente sempre diz que o mercado vai se moldar, ele vai se ajustando gradativamente, mesmo com os períodos de mais oferta e mesmo com os períodos de ofertas em baixa. Mas nesse momento, os associados de vocês, você deve conversar permanentemente com eles, eles estão sentindo uma maior oferta, ligado? Sim, nós estamos trabalhando com uma oferta boa, não tem tido reclamações de falta de oferta de animais acabados para o abate, né? De 30 dias para cá,
o mercado vem se estabilizando, né, vem buscando a sua normalidade, os negócios têm acontecido de uma forma satisfatória, né? A gente até diz que às vezes na carne, a indústria frigorífica, principalmente pequeno e médio porte, às vezes ela não tem um resultado satisfatório, mas nos demais produtos agregados o resultado aparece, mas as ofertas têm sido boas. Bom, vocês têm aqui no Mato Grosso do Sul, vocês têm uma experiência que nós sempre falamos aqui, e extremamente interessante, porque para o frigorífico, a renda dele, o que sobra para ele são os miúdos e o couro, basicamente, né? E o sebo. Aqui vocês montaram uma estrutura que um frigorífico se habilitou, tem inspeção federal para exportar, e ele recebe os miúdos dos demais frigoríficos, processa e exporta. Esse não é um exemplo que podia ser replicado em outros estados da federação, para você criar condições para que esses frigoríficos menores tenham competitividade? Ah, com certeza, com certeza. Até em relação ao custo de implantação de um CIF de exportação, né? Esse custo ele é elevado, principalmente para pequenas e médias empresas, e essa centralização em um único local minimiza custo para o empresário e facilita o escoamento do subproduto do abate dos bovinos. Então, isso é um exemplo que eu acho que deve ser seguido por outros estados, né? Eu acho que Mato Grosso do Sul está largando na frente com essa inovação e a gente está satisfeito com isso, né? Porque isso aí vai minimizar custo para os demais empresários. Nós comentávamos há tempos atrás, à medida que havia uma concentração maior, vamos pegar no Mato Grosso do Sul, 42% em cima do JBS, e no Mato Grosso 50%, esses frigoríficos, os grandes frigoríficos, estavam verticalizando, ou seja, eles mesmos estavam processando o couro, chegando a exportar na forma de wet blue, etc. Nesse momento, o couro, que é um outro produto importante para a geração de renda para o pequeno e o médio, não haveria condições de fazer algo similar à questão dos miúdos também? É possível. Algumas empresas já praticam essa atividade, né? Alguns frigoríficos, eles já terceirizam, né, o beneficiamento do seu couro verde, né? Mas ainda não é uma prática usual aqui no estado, né? Está começando a se fazer isso, né? O estado de Mato Grosso do Sul, ele conta com poucas unidades processadoras de couro, né? Isso eu estou falando fora o grupo JBS, né? Estou falando dos demais, né? Então, é possível que se siga esse caminho também. Bom, o couro também devia ter mais curtumes aqui que foram fechando ao longo do tempo. Imagino que seja essa uma razão. Mas hoje nós temos muitas plantas que foram arrendadas ou foram compradas e foram desabilitadas, ou seja, foram fechadas. Essas plantas que estão em vários municípios do estado, nessa situação, nesse quadro, poderia haver algum movimento no sentido de reativá-las sei lá, o CAD, alguma entidade, questionar a concentração excessiva que aconteceu nesse setor? Olha, essa é uma das nossas lutas e uma das nossas expectativas. Com o advento agora da delação premiada do Grupo JBS, há uma expectativa muito grande para que esse quadro se reverta, né? Então, a gente tem uma esperança que algumas unidades possam ser restabelecidas, voltem a funcionar, e isso é muito importante para o setor, para a cadeia produtiva da carne bovina no nosso estado como um todo. Temos aqui uma pergunta que acabou de chegar pelo WhatsApp, é a Eliette de Barros Siqueira, ela é da Bahia, está aqui acompanhando a entrevista de vocês, e ela estava desde o início também acompanhando o Bom Dia Produtor, e saiu aqui uma estimativa da Agroconsult, dizendo do aumento do confinamento, a expectativa por essa consultoria, essa projeção do confinamento de 2017, de uma alta até 15% em relação ao ano de 2016, e essa vai para o João Dias. Ela quer saber se o senhor acredita que vai ter um aumento mesmo com esse cenário nebuloso, com essas incertezas também que permeiam esse momento. O senhor acredita nesse aumento de até 15% no confinamento em 2017? Olha, nós acreditamos que é possível, né? A questão do confinamento, ela está muito ligada ao custo de produção, né? A questão da parte agrícola também, que influencia diretamente no custo de produção dos confinamentos. O estado de Mato Grosso do Sul, falando especificamente daqui,
ainda é um estado que está aquém daquilo que a gente precisa em termos de confinamento, né? Outros estados do Brasil estão mais adiantados, mais avançados, né? Mas hoje o grande problema tem sido o custo de produção para manter os confinamentos. Mas é a expectativa nossa que o Mato Grosso do Sul consiga andar na frente e essa perspectiva de 10% a 15% de crescimento a nível Brasil, ela é possível sim, nós já vislumbramos isso, é possível que ocorra. Ô, João, nessa área, por exemplo, a gente mostra muito caso de sucesso aqui e te vê muito hoje o pecuarista partindo para a integração lavoura-pecuária. Nós estamos tendo um evento em Campo Grande, ontem e hoje, abordando essa questão. E uma coisa importante que você vê lá é que, ao momento que o pecuarista ele passa a produzir grãos também, ele tem uma pastagem, no período que vai de fevereiro a outubro, de excepcional qualidade em cima da reserva da soja. E hoje, além da figura do confinamento, há a figura do semi-confinamento, ou seja, uma suplementação desse animal a campo, tendo uma oferta de gado ao longo de todo o período seco, de excepcional qualidade, porque ele vai ter um animal jovem, um animal bem acabado, com uma boa gordura. Isso seria também extremamente importante para vocês, do frigorífico, no sentido de vocês desenvolverem, trabalhar nesse mercado para atender uma carne de excelente qualidade, que hoje o nosso consumidor, mesmo que não seja para exportação, os 80% da carne brasileira é para o Brasil, para nós brasileiros, que nós queremos também. Você vê os frigoríficos partindo para algum trabalho nessa área também, João? Sim, com certeza. Na verdade, esse trabalho de qualidade da carne, que começa no campo e vai passando pela indústria frigorífica, passa pelo distribuidor até chegar à mesa do consumidor, dentro da cadeia bovina há um cuidado, há uma preocupação com a qualidade, não só do produto final, mas para que esse produto final tenha uma qualidade de excelência, começando pelo campo, é pelo tratamento adequado ao animal, né? Essa integração de lavoura, pastagem, até de plantação de eucalipto, criar um animal a pasto num ambiente de sombra, tem uma série de fatores e que o produtor já busca, né, para criar um bem-estar para o animal, né? E o animal bem tratado, desde da propriedade rural até ele chegar na indústria frigorífica e até na indústria frigorífica também o manejo lá dentro, né, criando o menor nível de estresse para o animal, vai resultar numa qualidade melhor da carne. Essa preocupação, esse cuidado ou esse carinho com esse produto, a indústria frigorífica do Mato Grosso do Sul já tem. Não, isso é importante, porque toda essa qualidade que o cara às vezes consegue no campo, às vezes você perde no transporte, você perde no estresse de embarque, você perde no frigorífico, ou você perde na questão de resfriamento, etc. Eu acho que a cadeia tem que trabalhar integrada. Você vê países onde a pecuária cresceu muito e deixa rentabilidade para o setor, pega o Uruguai, a Austrália, você vê um trabalho junto, ou seja, ele começa no campo, passa pelo transporte, passa pelo frigorífico, até chegar na gôndola do supermercado. Porque isso é importante que essa qualidade não se perca em nenhum elo da cadeia, né? Não, com certeza. A integração dos elos da cadeia são fundamentais para a qualidade do produto final. Bom, uma outra questão que se fala muito hoje é a questão das exportações de carne do Brasil. Você começou bem o ano, depois deu, infelizmente, aquela situação daquela operação desastrada da Polícia Federal, que criou um impacto, fechou o mercado, depois voltaram. Nesse momento, esse problema que está ocorrendo com esse grande grupo, tu acha que pode afetar as exportações do Brasil? Aquilo que eu falei agora há pouco, nós estamos vivendo um momento de expectativa, até porque é muito recente essa delação, né? E a gente ainda está mensurando os efeitos do mercado, tanto nacional quanto do exterior, né? Nós estamos acompanhando pela mídia o desenrolar de todos os fatos e estamos nessa expectativa para ver como é que o mercado vai reagir, tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. Nós temos perguntas de telespectadores. A gente divulga muito aqui, João Dias e João Pedro Cuti Dias, que o mercado está
retrocedendo com relação às cotações do boi gordo. A gente divulgou aqui, por exemplo, hoje nós tivemos muitas praças de várias regiões brasileiras que apresentaram baixas nas cotações do boi gordo, segundo a apuração da agência Scott Consultoria. Das 32 praças pesquisadas, pelo menos 15 apresentaram um recuo dos preços das cotações do boi gordo. Isso é logicamente que gera uma incerteza no mercado, o pecuarista fica preocupado, as negociações não acabam acontecendo, tudo devido à delação da JBS. Isso é preocupante para o mercado? Muitos frigoríficos estão tendo dificuldades para negociar com o pecuarista? Olha, eu acho que neste primeiro momento, a dificuldade de negociação entre indústria frigorífica e produtor rural, eu acho que ela está ocorrendo de uma forma pontual, direta, com o grupo JBS. A gente tem tido informações do recuo do produtor em relação ao grupo JBS na realização de negócios. Para o empresário de pequeno e médio porte, os negócios vêm acontecendo normalmente, até com um fluxo razoável de oferta de animais e de negociações diretas, né? A grande vantagem que a gente fala do pequeno empresário da carne, pequeno e médio empresário da carne, é que o produtor rural negocia muitas vezes diretamente com o dono. Falando do Mato Grosso do Sul, além do produtor ter essa possibilidade de tratar com o dono da planta, 98% dos negócios realizados aqui entre pequenos e médios empresários da carne são pagamentos à vista e muitas vezes até antecipado, que a gente até usa falar que é pago no mangueiro, entendeu? Os embarques. Então, isso é sinal de garantia para o produtor, entendeu? Então, o produtor busca essa segurança nos negócios. E as exportações podem influenciar com relação à situação econômica, financeira e política do Brasil? Olha, tudo pode acontecer. Nós estamos vivendo um momento de grande expectativa em relação à reação dos mercados, né? Sim. Tanto nacional como internacional. Nós tivemos uma forte pancada, né, no nosso setor, que foi a Operação Carne Fraca, né? E que após alguns dias que ela foi deflagrada, a gente começou a buscar a recuperação, o governo ajudou na divulgação de matérias, e a gente espera que essa delação não impacte também novamente no setor, que já é um setor combalido. Perfeito. Bom, para fechar, João, você comentava o seguinte, além do ICMS, que hoje está sendo muito questionado nos governos, outros fatores que pudessem haver a malversão do recurso público que atrapalha uma livre concorrência, está ocorrendo também, não? Sim, nós tivemos a notícia que foi veiculada ontem, que é uma notícia muito preocupante, e que nós estamos no aguardo da apuração dos fatos, é em relação ao Fundersul, que é uma contribuição cobrada aqui no Mato Grosso do Sul, né? E que afeta a cadeia produtiva da carne bovina no nosso estado, né? A gente teve notícias de que esse fundo não estaria sendo cobrado de algumas empresas e a gente está no aguardo da apuração desses fatos, né? Para que eles venham à luz, que haja transparência, que haja apuração, porque a cadeia da carne produtiva do boi hoje aqui no Mato Grosso do Sul, ela já sofre uma carga tributária excessiva, né? Então nós precisamos ter lisura e transparência para que possamos conduzir, fortalecer e aumentar a oferta de animais e comercialização desse produto, que é um produto de excelência no nosso estado. Ok, João. Era isso. Acho que o senhor e a senhora, muitas dúvidas com certeza foram sanadas. E nós precisamos, então, é que o setor, o grupo de vocês, as empresas, elas possam estar aptas para absorver esse possível aumento de oferta e que não haja nenhum gap, nenhum gargalo no chegar essa carne que agora está ficando pronta ou que está pronta nos pastos, chega até o nosso consumidor ou até as exportações. Obrigado, João. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, João Pedro Curti Dias. Obrigado, João Dias, pela participação. E só para concluir também aqui, só para interromper vocês, o Miguel Constance Martins está sintonizado, está acompanhando a entrevista neste momento. Ele que é do Alto Alegre do Parecis, em Rondônia, e disse o seguinte recado para os dois, para o João Dias e o João Pedro Curti Dias, que estão aqui, que é muito triste que o governo brasileiro, dos últimos 13 anos, viabilizou com dinheiro público negócios nebulosos que provocou toda essa desgraça que vivenciamos. Com essa mensagem, então, a gente encerra essa entrevista. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação dos senhores e a gente pode contar com a presença de vocês mais vezes aqui. Esperamos contar com a presença de vocês mais vezes aqui para a gente estar debatendo mais sobre esse importante assunto.
Muito obrigado. Ok.